Pronto, vamos iniciar e vamos bater o nosso papo de ótica. Então, para Beleza. iniciar, gostaria de é, desejar um bom dia a todo mundo, tá? E desejar que todos vocês e os familiares estejam muito bem nesse momento, tá? Aqueles que não estiverem muito bem, certamente vão entrar numa corrente de pensamento bons aqui minhas, tá? Beleza? E aí vamos lá, pessoal. Até a aula passada, a gente estava falando dessa característica das figuras enantiomorfas. Essa ideia da figura enantiomorfa é a ideia de que cada parte que está distante de um espelho plano vai ser refletida atrás desse espelho plano na mesma distância que ela está do espelho. Não faz sentido? Ó, o A está a uma distância do espelho, então ele fica a uma distância do espelho. Depois vem o C, depois vem o I. Ele vai pela ordem. O espelho vai refletir dessa maneira e, portanto, ele gera figuras enantiomorfas, tá? E aí a gente tem aqui, ó, escrito ao contrário, porque são espelhos, tá? Espelhos planos. Espelhos curvos não geram imagens dessa maneira, tá? Mas espelhos planos, sim. E aí, vamos lá ver isso daqui, ó. Se uma menina maquia o seu rosto, está a 30 centímetros do espelho plano, tá? Então tá aqui maquiando o seu rosto. E aí ele pergunta o seguinte: qual a distância entre o rosto dela e a imagem dela? Então essa aqui é bem simples, né? Porque olha só, qual é a distância entre esse ponto onde está o meu mouse e até o espelho? Tá escrito, é 30 centímetros. Então vocês concordam comigo que a distância até o rosto dela seria mais 30 centímetros? Então os alunos devem responder que a distância é de 60 centímetros, tá? Essa aqui é moleza, né? Ó, 60 centímetros, porque a imagem é sempre simétrica no caso de espelhos planos, tá? Bom dia, Gustavo. Como é que tá aí, Gustavo? Bom dia. Hum, Vamos lá, olha essa aqui, gente. Questão 2 da USP, tá? Claro que faz tempo essa questão aqui. Mas vamos lá. O motorista de automóvel, ao olhar para o seu retrovisor, vê um caminhão e lê na imagem do para-choque a palavra sorria. Podemos concluir que no para-choque do caminhão estava escrito o quê? Então, calma. Deixa eu liberar mais um aqui. Lorenzo. Oh, hoje deu uma galera, hein? Hoje deu uma galera. Normalmente falta aí, dá 3 pessoas. Pessoal, vai lá, com seus conhecimentos. O cara olhou no retrovisor do carro e viu no caminhão a palavra sorria, tá? Ele olhou no retrovisor e leu isso. Então, no caminhão estava escrito o quê? Estava escrito assim, estava escrito assim, estava escrito de qual jeito? Vê lá você e me fala qual alternativa você colocaria. Qualquer coisa você dá um chute, mas eu acho que você não precisa Eu acho chutar. que é a letra C. É a letra C, parabéns, cara. Porque olha só, imagine que a gente coloca um espelho aqui na frente, ó. Um espelho aqui na frente. A primeira letra refletida é a segunda letra refletida é a I, a terceira é R, a quarta é R. Então, ó, A, I, R, R. Muito bom, acertaria essa, ó. Ó, vocês enxergaram algo parecido com isso, né? Ó, o sorria ao contrário. Bem tranquilo isso aqui, né? Bem de boinhas. Agora vamos nessa questão 3 aqui, ó. Vamos nessa questão 3. Essa aqui é interessante, ó. Uma pessoa encontra-se em pé, tá em pé, na frente de um espelho totalmente plano, tá? Um espelho plano, vertical, e nele vê a sua imagem. Então, normal, né? Uma situação como essa aqui, ó. Tá? Você tá ali de pé em frente àquele espelho ali, ó. Beleza? Como se fosse algo assim, ó. Ó, eu tô ali, o espelho, tá? Coisa meio besta, mas acho que você entendeu. Então tá de pé em frente a um espelho. Aí ele diz: se a pessoa se afastar do espelho, se eu for para trás do espelho, no espelho plano, tá? E o espelho vai permanecer fixo. Aí ele diz: a imagem que você vai ver, ela continua a mesma distância do espelho, o tamanho da imagem diminui. B, ela continua a mesma distância do espelho, o tamanho não diminui.
Ou as letras C, D e E, que é, se você se afastar do espelho, a imagem se afasta de você. Mas aí você precisa decidir se o tamanho aumenta, se não altera, se o tamanho diminui. O que vocês colocariam? Lembrando que isso é um espelho plano. Eu acho que eu colocaria a letra D. D de dado? Sim. Adorei a sua resposta. Por quê, gente? Lembra que, vou voltar nesse exercício aqui, ó. Se o espelho ele é totalmente plano, o raio que sai aqui, ó, e bate na superfície do espelho, ele volta, né? Ele volta aqui. O espelho ele reflete exatamente o mesmo raio de incidência. Então, se ele vir reto, ele volta reto. Se ele vir a 30 graus, ele volta a 30 graus, tá? Então é o seguinte, os raios que vão reto voltam reto, aqui de baixo também. Então a imagem da pessoa ela é do mesmo tamanho para um espelho totalmente plano. Se o espelho for levemente curvado, já não dá nada certo. Já caga com tudo, já não rola. Mas para o espelho totalmente plano, a imagem é do mesmo tamanho. Porém, pessoal, se você se afasta de um lado, a imagem se afasta do outro também. Então, olha aqui a alternativa, ó. D de dado. Acertou a colega. Parabéns aí, tá bem legal. Agora, olha esse daqui, ó. Essa é a figura 4, ele diz. Na figura 4, a gente tem um objeto real, tá? A gente tem um objeto real e um observador representado apenas pelo seu olho. E aí ele diz: desenhe um raio de luz que permita ao observador enxergar a imagem refletida pelo espelho plano. Então vamos tentar desenhar isso aqui. Eu vou tirar um print e vamos lá no Paintbrush, tá? Então, ó, esse é o olho. Tá? Então, gente, seria algo mais ou menos assim. Eu vou desenhar e aí eu vou apagando, tá? É o seguinte, se o objeto está aqui, ele tem que, de alguma maneira, a luz do ambiente bate nele. De alguma maneira, essa luz reflete aqui e vem parar no olho dessa pessoa, né? De alguma maneira, a luz tem que fazer isso, beleza? É isso que ele pede, ó. Desenhe na figura, deixa eu ler o enunciado de novo. Desenhe um raio de luz que permita ao observador enxergar a imagem refletida no espelho plano. Então, seria algo mais ou menos assim. Mas, para a gente acertar mesmo a direção desse raio, vamos criar a imagem desse ponto P no espelho. Então, olha o que eu vou fazer, ó. Do ponto P até o espelho, eu vou criar uma distância, beleza? Do ponto P até o espelho eu vou criar uma distância. Então vou criar de novo aqui, ó. Do ponto P até o espelho, uma distância. Agora, sem tirar, olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou colocar ele pra cá. Por que eu coloco ele pra cá? Porque o espelho vai refletir o cara aqui, ó. O espelho, ó, essa não é uma distância D? Então a imagem dele não tá aqui. Oi? Eu acho que eu sei, eu entendi, eu faço isso aí quando eu vou jogar sinuca com meus primos. Opa, você falou uma coisa perfeita, cara. Sinuca tem tudo a ver com isso aqui, cara. Sinuca tem tudo a ver. Eu faço, tipo, é exatamente a mesma coisa. Ó, Quando eu tenho que bater na lateral, acertar a bola. isso, você imagina um espelho na lateral e esse espelho vai refletir num ângulo que vai acertar o cara lá atrás. Ó, então a imagem que vem no olhinho do cara é essa. Agora, então, a imagem real, o raio de luz real, então, ele faz isso, ó. Ele bate aqui, ele propaga dessa maneira, reflete no espelho, opa, e chega no zóio, no zóio é fogo, né? Chega nos olhos da pessoa, tá? Então, o raio de luz sai do espelho, do observador, do objeto, bate no espelho e chega lá. Agora, como que eu desenharia
esses ângulos corretos. Você lembra que o primeiro eu já fiz direto assim? Aquilo provavelmente estava errado. Aí eu primeiro criei a imagem do espelho, e a imagem desse objeto em relação ao espelho, e aí para o olho estar enxergando ele, ó, é necessário, se a imagem está formada aqui, o olho tem que olhar nessa direção. Então o raio de luz tem que bater aqui e refletir lá. Aí perceba que o ângulo de incidência é o mesmo ângulo de reflexão, porque é um espelho totalmente plano. Essa observação que o colega fez aí sobre, ó, olha aqui ó, a resposta, tá? Essa observação que o colega fez sobre a sinuca, gente, é tudo a ver com espelhos, tudo a ver com reflexão. O ângulo de incidência é o ângulo que sai. Graças a isso, a gente consegue entender a sinuca. A galera trabalha na sinuca com ângulos. Sempre é o ângulo. Porque se eu projeto um ângulo aqui, ó, para ele bater na parede, você percebe que ele se reflete no mesmo ângulo. Então, é importante você prestar atenção nisso para você ter uma jogada perfeita, né? Se você tem uma bolinha aqui na direção do olho do cara, é uma bolinha de sinuca, e você tem que bater na tabela aqui, na lateral da mesa, então você tem que dar uma tacada exatamente nesse ponto, tá? Para que a bola percorra na direção do olho do rapaz aí. Show de bola, né, galera? Show de bola, bem tranquilo, tá? Então, bem tranquilo não, né? Mas bem interessante essa daqui, né? Bem legal. Bom, pessoal, falando nisso, então agora a gente vai falar sobre campo visual. O que é campo visual? É o seguinte, é uma pergunta que a gente faz que é a seguinte. Se eu não tivesse esse raio, se eu só tivesse isso daqui, essa imagem do olho, e alguém me perguntasse, esse olho enxerga o ponto P? Bom, tem uma maneira de descobrir isso. Através da imagem do olho e mais o espelho, a gente consegue determinar o campo visual desse olho. A gente consegue ver o quão a pessoa consegue enxergar ou não. E o quanto que ela consegue enxergar, a gente chama de campo visual, tá? Beleza? Olha só o que ele fala aqui, ó. Como construir uma mira laser para um jogo de sinuca? Então, gente, para um jogo de sinuca, cadê, ó? Olha só, o colega tinha falado e é exatamente o que ele tinha dito, ó. Olha que interessante, ó. Então, se você tem a bolinha, opa, perdão, aqui o movimento, ó, pronto. Se eu tenho a bolinha 1 e eu tenho que dar uma tacada nela aqui e acertar aqui, ó, então o que eu tenho que fazer aqui, ó? O que eu tenho que fazer? Ele colocou um espelho totalmente plano aqui, bonitão, tá? E aí ele mirou lá na bolinha 2 através desse cara. Olha só que interessante. Colocou um giz aqui perpendicular a esse cara. E aí você sabe que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo que é o ângulo de incidência, é o mesmo que o ângulo de saída. Então, ó, eu sei que não dá pra ver direito, mas ó, o mouse, acompanha o mouse, da seta azul até a vermelha, é um ângulo, né? Esse ângulo se repete aqui, ó, da seta azul até a seta azul, tá? Beleza? Eles vão se repetir sempre, sempre, sempre ali. Tá bom, gente? Aí, ó, se ele pegar uma imagem lá uma imagem desse cara lá do espelho, que é do lado de cá, perceba que em relação a ele, ó, tá na mesma direção da bolinha. Então, se você dá uma tacada aqui, ó, ele vai acertar lá. O laser que você mira aqui, ó, ele vai acertar lá, tá? Se ele vai acertar lá, então você tem a certeza de que vai fazer a tacada e ela vai dar certo. Olha só, tacou, olha o efeito que legal, tá? Tacou e chega lá. Beleza? Pessoal, tem uma coisa que eu queria mostrar aqui para vocês, que é essa imagem aqui, ó. Essa imagem tem vários exercícios que acontecem com ela. Essa imagem serve para determinar qual é a altura mínima de um espelho. Então, imagine que o espelho seja esse azul, tá? Tá bom? Imagine que esse seja o espelho. Qual é a altura mínima de um espelho
para que uma pessoa possa se enxergar inteira, para que ela se enxergue do pezinho até a cabeça. Imagine que você tem uma loja de sapatos, então você precisa projetar um espelho. Eita, deixa eu colocar para carregar aqui. Você precisa projetar um espelho para o qual a pessoa enxergue-se inteira, né? Não adianta você botar um espelho que a pessoa só enxerga até a canelinha lá. Não dá certo, né? Peraí. Começou a carregar, será? Pronto, começou a carregar. Então, pessoal, aqui a única coisa que você tem que fazer é o seguinte. Imagine que esse cara, para enxergar ele inteiro, então pensa nele, a primeira coisa que você vai desenhar é ele do outro lado, inteiro, porque você quer que ele se enxergue inteiro. E aí, você tem que entender que o raio de luz, tá? O raio de luz, para ele enxergar, ele tem que se propagar dessa imagem, ó, e se propagando, ó, até os olhos do carinha. Isso para enxergar a ponta dos pés. O mesmo tem que valer, tá? O mesmo tem que valer para a cabeça, ó. A cabeça, o raio se propaga até os olhos dele, tá? E aí perceba, então, dos olhos até a cabeça dele, dos olhos até o pé dele, forma um triangulão. Forma um triangulão. E aí, dos olhos até o espelho, dos olhos até a parte de baixo do espelho, forma um outro triângulo aqui, ó. Forma um outro triângulo. E aí, através dessa semelhança de triângulos, a gente vai calcular qual é a altura do espelho e qual é a distância que esse espelho tem que estar do chão, tá? Beleza? Show de bola? Gostaram disso aí? Isso aí a gente vai ver no exercício, tá? E aí ele diz o seguinte aqui, ó. Para uma distância x aqui, ó, a altura mínima do espelho, tá? A altura mínima do espelho tem que ser igual à altura do rapaz dividido por 2, tá? Já a distância que ela tem que estar do chão tem que ser igual à altura da visão do rapaz dividido por 2, tá? Mas, gente, no exercício, você não precisa decorar isso aqui como fórmula, não. No exercício, a gente traça esses riscos todos e aí a gente tenta ver se... qual que é a conta, quanto que vai dar na prática lá, tá? Bom, aqui mostra, ó, no retrovisor qual é o campo visual desse cara. Ó, através do retrovisor a gente vai aprender a determinar esse campo visual para ver se algo a gente consegue enxergar através do campo visual. Beleza? Pessoal, dá uma olhada nessa imagem aqui, mas eu vou traçar isso na lousa para você entender o que é um campo visual, tá? Então, olha só. Imagine que eu tenha um observador aqui, ó. Observador, ó, tá? E um espelho aqui, ó. Então, olha só, imagine eu tenho um observador, ó, e um espelho aqui, ó, posicionado neste lugar. E aí alguém me pergunte o seguinte, eu vou colocar vários pontos aqui, ó. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Pessoal, pergunta que eu faço. Esse é o observador. Olhando diretamente para o espelho, se ele olhar para o espelho, quais objetos ele enxerga? O A, B, C ou D, todos, só o A, só o B, só o C ou só o D? Bom, essa é uma pergunta legal de se responder, né? Porque essa é uma coisa do nosso dia a dia, né? Tipo, olhar num espelho, o que será desses caras eu consigo observar deles? Pessoal, tem um jeito pra gente achar quem ele enxerga, que é através do campo visual. Então vem comigo aqui, ó. O que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar uma reta azul aqui e vou traçar uma reta fictícia aqui, ó.
Tracei até pontilhado para você entender que não é o espelho. E aí, agora eu vou medir a distância, ó, do meu ponto O até a minha reta. Do meu ponto O até a minha reta tem 20 centímetros. Então, eu venho perpendicularmente aqui, ó. Não vou nem tirar a régua daqui, ó. Tenho 20 centímetros aqui, ó. Tá marcando 20. Então, eu venho aqui, ó, e marco mais 20 do lado de cá. Marco mais 20 do lado de cá. Depois que eu marco 20 do lado de cá, eu vou chamar que esse é o observador linha. Aí, eu venho desse cara aqui, ó, e traço linhas paralelas até as margens do espelho. Então eu venho aqui, ó, até a margem dos espelhos. Pronto, tracei. Então, o que você vai fazer? Achar o O', que é o ponto correspondente desse cara aqui, ó. Deixa eu traçar aqui, ó. Ó, achei o O', que é o ponto correspondente desse cara. E agora, tracei ligando ao espelho. Percebe quem é o campo visual desse espelho? O campo visual desse espelho, galera, vai ser isso aqui, ó. Ó, ó, ó. Portanto, quem esse cara enxerga? A, B e o D. O C, ele não enxerga. Você tinha achado que ele enxergava ou não o ponto C, a princípio? Fala sério. Eu, a princípio, tinha achado que ele enxergava. Eu pensei, acho que vai enxergar todos. Mas aí eu tracei o campo visual, tá? Tracei o campo visual e percebi que não. Aprenderam como acho o campo visual? Olha só, se eu estou a uma distância D do espelho, eu marco essa mesma distância D do lado de lá e depois ligo no final do espelho. É onde eu ligo ele, tá? No final. No comecinho e no final. Aonde passar é o campo visual do espelho. Sabia dessa? Essa não, né? Essa é bem legal, né? Bem legal. Bom, pessoal, aqui tem um pouco de história da luz. Isso é sempre importante que você leia em casa, mas eu não tenho esse tempo aqui pra gente fazer. Esses são dois exercícios, pessoais, que estão resolvidos na apostila. Como eu estou um pouquinho atrasado com vocês nessa apostila, então eu quero que vocês façam em casa esse exercício resolvido aqui, ó, tá? Beleza? O exercício resolvido, porque você vai ter como corrigir caso você esteja errado. Agora, vamos fazer o nosso exercício aqui, ó. Começa com esse cara 1 aqui, ó. Vamos lá? Opa! Vamos lá, começa com esse cara 1 aqui. Aí ele diz: Sushi. Esse cachorro tá terrível. Aí ele diz assim, ó: um observador O está distante de um espelho plano E, tá? 4 objetos são colocados nos pontos 1, 2, 3, 4. Vem. Ô, bichinho. Pera aí, gente, que o dog aqui tá... É igual neném isso aqui, tadinho. Então, olha só, pessoal. O observador O tá olhando... O observador tá aqui, ó, no meu mouse, tá? E aí ele tá olhando um espelho. E aí, através dele, ele pergunta: qual desses objetos o rapaz consegue olhar? Pessoal, eu quero que você trace aí na sua apostila agora o campo visual dele. Rapidinho, com uma régua. Traça o campo visual dele. Com os quadriculados aí, dá pra fazer tudo. E me fala, qual deles ele enxerga? O 1, 2, o 3, o 4 ou todos? Ou nenhum, ou só um, ou qual? Não é, Sushi? Sushi vai fazer também. Faz aí, rapidinho. Através do que a gente acabou de passar na lousa. Se quiser, ó, eu mostro a lousa para você entender como é que funciona. Oi, Sushi. Vai lá, não demora muito não, viu? Traça aí.
doguinho, você é tudo de bom, meu amor. E aí, pessoal, ainda não traçou? É só marcar o ponto e passar as retas. Qual objeto vocês enxergam aí, queridos? O professor tem que traçar essas retas que já tá aqui, essas pequenas? Como é, querido? Não entendi. As retas que é pra traçar essas pequenas que já tá no boi aí? Na reta aí? Olha aqui na minha lousa, ó. O observador tá aqui e o espelho tá ali. Então o que que eu fiz? Eu dobrei a distância dele para dentro do espelho e depois liguei umas retas nas extremidades do espelho. Aonde atingiu é onde o cara consegue enxergar, tá? Aonde atingiu ele consegue enxergar. Então olha só, qual é a frente do espelho aqui? Aqui é a frente do espelho aqui embaixo. É aqui onde é a vida real. Lá para trás é atrás do espelho. Então você vai ter que fazer a mesma coisa e me dizer quem ele consegue enxergar. O observador ele enxerga quem? O 1, o 2, o 3, o 4 ou só o 1 ou só o 2? Tem que traçar o campo visual desse observador em relação a esse espelho. Quem mais está tentando aí? Eduarda, Guilherme, Gustavo, Lorenzo, Murilo. Essa é difícil, hein, professor? Ah, não é não, cara. Não é não. Esse aqui é simples. Observa a lousa, cara. Observa a lousa e tenta fazer igual. Mas, professor, não tem como fazer igual, velho. Então eu vou fazer e você vai falar, putz, Não, porque assim, professor, ó, tem o sim. observador não é esse aí O observador é o último aí. O. O observador é o O. Não, esse último aí, não é? Aham. Então, mas aí ele passou as retas, tipo, nas extremidades do espelho. Não foi? Não, primeira coisa não é fazer isso. Primeira coisa é dobrar a distância para dentro do espelho. Essa é a primeira coisa que eu fiz. Eu não peguei do O aqui, olha na lousa. Eu não peguei do O e tracei direto no espelho as retas. Não foi isso que eu fiz. Eu peguei a imagem daquele observador lá dentro do espelho e tracei as retas nos extremos. Não, meu filho. Tenta traçar aí agora, mas tem que fazer igual. Não pode simplesmente pegar do observador e traçar a reta no espelho. Não foi isso que eu fiz. Para achar o campo visual. Não é, filho? É ou não é, filhão? Meu Deus. E aí, pessoal, ninguém tá tentando? Só o Anthony tá tentando? Vocês fingem demência e ignoram o pedido Eu tô do... aqui, professor, Eu tô, também. professor, que essa aí. Professor, eu tenho um chute. Tá, fala aí pra mim. Eu acho que é letra E. Letra E? Então vamos ler. 2, 3 e 4. Então eu vou traçar. Mas você traçou aí ou você só tá chutando assim porque olhou? Não, eu tracei. Ah, tá. Então beleza. Então eu vou traçar aqui junto contigo. Olha só, pessoal. Se essa é a minha situação, aonde eu tenho que colocar esse cara? Bom, se ele tá a 2 quadrados do espelho, eu vou marcar ele aqui, ó. A 2 quadrados do espelho. O observador agora vai estar aqui, ó, nesse ponto. Porque ele tá a 2 quadrados do espelho. Olha lá, 2 quadrados do espelho, 2 quadrados do espelho. Então, quem que ele enxerga aqui, ó? Vamos ver, ó, desse ponto na extremidade do espelho, desse ponto na extremidade do espelho. Então, quem que é o campo visual dele? É isso tudo aqui, ó. Igualzinho eu marquei na lousa.
cá pra nós, gente. Não tem muito segredo nisso aqui não, né? Ó, esse é o campo visual. Então, o único cara que ele não enxerga é o cara 1. Beleza? Não tem segredo não, professor. O que eu não tinha entendido naquela hora é porque que o O tava no embaixo e se traçasse não ia dar certo, tá ligado? É porque que o O tava embaixo? Como assim? Não, é porque no exercício É, o outro ali embaixo, né? Embaixo do espelho, no caso. certo. Dois Mas- para lá de baixo. Ah. Aí eu pensei assim, ué, mas se traçar no espelho direto não vai pegar campo de visão nenhum dos objetos. Exato. Você nunca pode chegar aqui, ó, e fazer um campo de visão assim, ó. Não pode nunca chegar e fazer isso, porque a gente não enxerga atrás do espelho. O espelho, ele reflete. Então a gente É isso que acha, exatamente. Então você tem que pegar o seu contrário e aí você traça o campo visual. Legal, né? Legal esse exercíciozinho aqui. Bom, vamos continuar com mais outro exercício? Vamos ver esse aqui, ó. Então, ó, observador, ó, legal, resposta E, assim como a gente já tinha pensado. Cadê outro exercício? Vamos ver. Outro exercício tá aqui, ó. Ah, esse exercício é legal pra caramba. Esse exercício, pessoal, eu já tracei ele, mas eu vou ver se eu traço ele de novo. De novo aqui no Paint. Vamos lá, ó. Olha que interessante, como você tem que fazer quando tem um exercício como esse. Mas primeiro eu vou ler o enunciado, tá? Deixa eu só ajeitar aqui. Primeiro eu faço isso, depois eu abro de novo, fica branquinho. Então olha só, vou ler e aí a gente já conversa, ó. Gente, não vou ler nada não. Olha só o que ele diz. Que tem esse menino. E aí, a mãe dele tirou várias medidas dele, ó. Do pescoço até o chão, dos olhos até o chão e da cabeça até o chão. Tá bom? Então ele tirou várias medidas dos meninos. E aí ele falou o seguinte, ó. Recordando-se das aulas de ótica geométrica, a mãe toma umas medidas e faz um cálculo e encontra o menor tamanho possível do espelho, tá? O menor tamanho possível do espelho e a altura em que sua base deve estar posicionada em relação ao chão, tá? Beleza? Bom, gente, se você tivesse decorado as fórmulas lá antes, você lembra que o menor tamanho do espelho era 1,5 sobre 2 e a menor altura do chão era 1,4 sobre 2? Lembra disso que estava lá naquelas formulinhas? Então, se o aluno decorou, ele já sabe que ó, é 1,5 sobre 2 é 0,75, 1,4 sobre 2 é 0,7, ó, alternativa B. Beleza? Mas vamos supor que na hora da prova, você está lá no vestibular, você não vai lembrar disso. Não tem como uma pessoa lembrar dessas formulinhas. Então você tem que se virar. E aí, olha só como é que você faz. A primeira coisa é que se eu tenho um espelho, eu tenho que traçar uma imagem do tamanho real da pessoa. Então eu venho aqui, ó, vou escolher um vermelho e eu vou traçar uma imagem do tamanho real dessa pessoa, ó. Uma imagem de cima até aqui embaixo. Tá meio tortinho, né? Mas pronto, uma imagem real. E aí eu vou posicionar essa imagem a uma distância qualquer do espelho aqui, ó. Essa é a imagem a uma distância qualquer do espelho, beleza? E aí eu vou fazer o prolongamento do chão aqui, ó, até a imagem, beleza? Então é o seguinte, se esse é o cara e esse é ele lá atrás, o desenho dele lá atrás, tem que imaginar aqui, ó, aqui é a cabeça, aqui é o pescoço, aqui é o pé, tem que imaginar isso. Então, na metade dessa distância é onde vai estar o espelho, beleza? Na metade dessa distância é onde vai estar o espelho. Porém, pessoal, o olho do cara tem que enxergar ele inteiro. Então, o raio de luz tem que sair daqui do pé dele, da imagem do pé dele, e atingir o olho desse cidadão, né? Ó, o raio de luz tem que fazer isso aqui, ó. Da mesma maneira, o raio de luz da cabeça do cidadão tem que atingir o olho dele,
para que ele enxergue alguma coisa, né? Então isso tem que acontecer. Só que o espelho, ele tá sempre na metade da distância total. Então o espelho, gente, eu vou posicionar ele aqui em verde, tá? Vou posicionar ele aqui em verde e vou colocar o espelho aqui, ó. Colocar ele mais ou menos aqui, ó. Se eu colocar ele mais ou menos aqui, ó. Pensa que essa distância horizontal é a mesma dessa outra distância horizontal. Por quê? Porque se o cara tá a uma distância D do espelho, a imagem dele se forma a uma distância D do espelho. Então, ó, eu vou fazer uma cota aqui, ó. Uma cota é uma medida, tá, ó. Então, olha só. Você vai entender já o que eu tô falando. Ó. Então, pessoal, opa. Então, ó, essa primeira distância aqui, ó, é a distância D do espelho. Essa outra é uma distância D do espelho também, tá? E aí eu vou dar nome. Quem é esse cara aqui, ó? Esse aqui é a altura do espelho, tá? A altura do espelho, sei lá, vou chamar de X. Não sei a altura do espelho, tá? E qual é a distância desse espelho até o chão? Bom, a distância desse espelho até o chão é exatamente essa distância aqui, ó. Que eu vou chamar de Y, tá? Vou chamar de Y. Show de bola! Olha quanta coisa a gente tem. Agora, pessoal, perceba uma coisa. Qual é o tamanhão aqui do fundo, ó? Esse tamanho laranja aqui do fundo. Vocês concordam comigo que esse cara do fundo aqui é 1,5 metros? Que é o tamanho do menino. É o tamanho do cara mesmo. Beleza? Esse é o tamanho do rapaz. Show de bola, né? Agora, pessoal, percebam o último triângulo aqui que eu vou traçar em azul também. Qual é do olho do menino até o chão? Quanto vale do olho do menino até o chão? Bom, se você observar, já está marcado, ó. Do olho do menino até o chão é 1,4 metros. 1,4 metros. Agora, pessoal, é semelhança de triângulos. É semelhança de triângulos. Olha esse triângulo de baixo aqui, ó. Do olho do menino até o chão, até o pé dele na imagem e depois volta pro olho dele. Todo mundo tá enxergando esse triângulo que eu tô tentando representar aqui, ó? Ó. Ó. Esse é o triângulo que a gente tá tentando representar. Então, olha o que que eu vou ter, ó. Eu tenho 1,4 dividido. Não tem um outro jeito de fazer dividido. 1,4 é esse cara, esse cateto. Dividido por esse cateto aqui, que é 2D, tá? Isso aqui, já coloquei, amor. Desculpa aí, gente. 1,4 dividido para 2D é igual, olha esse triângulo menor que é semelhante, ó. Olha esse triângulo menor que é semelhante. É igual a Y dividido por D. Todo mundo enxerga isso, ó? Olha, o grandão 1,4 dividido por 2D é igual a Y dividido por D. Beleza? Então, se você fizer essa conta aqui, ó, faz essa conta aí no caderno, você vai chegar à conclusão de que Y é igual a 1,4 sobre 2. Y é igual a 0,7 metros. Sem decorar fórmula nenhuma, a gente conseguiu chegar nisso daí. Muito, muito bom. Já terminamos uma das partes. A altura desse espelho, então, é 0,7. Agora... Pega, senhor, pera. Como é que o senhor... Oi? O senhor pegou a altura do... Como é que tinha 1 ponto... Ah, tá. É, a altura do menino já tá marcado. Do olho do menino até o chão, já veio marcado pra gente. Então, ó, então 1,4 cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, 1,4 dividido por 2D, tem que ser igual ao cateto oposto pequenininho, Y, dividido pelo cateto adjacente pequenininho, D. Então 1,4 por 2D é igual a Y dividido por D. O D cancela, tá? Porque os dois estão dividindo. Se você achar o Y, vai dar 1,4 sobre 2. Agora, querido, eu quero que você observe esse triângulo aqui agora, ó. O triângulo que eu vou marcar em rosa agora, ó. Observa esse triângulo agora, ó. Aqui. Aqui.
E aqui, ó, agora olha esse triângulo. E olha quem eu vou fazer de semelhante. Olha quem que eu vou fazer de semelhante. Olha só, eu tenho 1,5 é o catetão oposto lá. Dividido por o cateto oposto desse cara aqui, ó. Então eu tenho 1,5 dividido por x. Isso é igual a quem? Agora, olha só. Quem é o cateto adjacente? É 2D pro triângulo rosa, ó. A distância desse cara aqui até o menino é 2D. Então isso é igual a 2D dividido por quem? Bom, dividido por a distância desse cara X até o olho do cara, que é dividido por D. Se você fizer essa conta, você vai chegar aqui, D vale 0,75 metros. E aí, acabou o exercício. Esse é um exercício extremamente difícil. Extremamente difícil. Parece que é fácil, mas não é nada fácil, tá? É extremamente difícil porque ou o aluno tem decorado essas paradas, e aí pode ser que na hora ele confunda qual é o número, né? Você vê que ele usou esse 1,27 para confundir a gente, né? Tá? Ou o aluno decora isso, ou ele tem que estar craque de semelhança de triângulos para resolver essa questão. Beleza, pessoal? Bom, depois, ó, faz aí o exercício. Professor, volta no rascunho, rapidinho, por favor. Volto com certeza. Cadê? Aqui, ó. Obrigado, é só porque eu queria ver um. Pode printar aí se você quiser, tá? Então, olha o que eu fiz. O cateto oposto. Não posso chamar de cateto porque não faz ângulo de 90 graus, mas ó, o lado oposto dividido pelo lado... Pode tirar aí, se o senhor quiser. Oi? Pode tirar se o senhor quiser aí já. Não, beleza. Mas você entendeu, ó, do outro triângulo. O lado oposto do grandão dividido pelo lado oposto do pequenininho é igual à altura do grandão, que é 2D, dividido pela altura do pequenininho, que é 2D. Beleza? Beleza, professor. Então, show de bola. Pessoal, faz aí, ó, a questão 3, que ela é bem suave em relação a campo visual, tá? Bem suave. E aí, a aula que vem a gente já inicia o módulo 7, tá? Mas a questão 3 é muito fácil, é igual de campo visual. Então, faz ela aí. E é isso, tá bom, pessoal? Então, a aula de hoje acabou, tá bom? Tenham um ótimo dia aí vocês. Um abraço. Valeu, professor. Tchau, professor. Tchau, tchau, Bom tchau. dia, professor. Valeu.